que Eu as já queria te mulheres... fazer uma pergunta, Ah, fale. Rose. Como foi para você se perceber ateia até chegar a esse ponto de você fazer o canal? Porque primeiro você fez o canal no YouTube e depois você fez o grupo de WhatsApp, né? Sim, De sim. mulheres feministas e ateias. Né? Que, Na nossa, é verdade, muito massa. Aí eu queria saber como foi esse caminho para você na chegar. verdade, sempre fui muito religiosa, né? Eu não tive, assim... Minha mãe não me forçava a ir para a igreja, outras pessoas não me forçavam a ir para a igreja. Eu fui para a igreja pequena porque eu quis mesmo. Eu via as crianças indo, as crianças ganhavam presentes, voltava com doce, essas coisas eu achava muito legal, né? E queria também. E como minha mãe sempre trabalhou e minha mãe nunca ficou muito em casa, a gente meio que cresceu, né? Sozinho, assim, mais ou menos. Não sozinho, minha mãe cuidava da gente, dava tudo pra gente, tá, gente? Minha mãe não me abandonou. Mas ela trabalhava em período integral, então a gente ficava a maioria da parte do tempo sozinha. Então eu via as crianças na rua e ia querer ir pra igreja porque eu queria ganhar doce, ganhar brinquedo, era mais por isso. Então eu cresci na igreja por isso. E aí, quando eu conheci o humanista, a gente vai fazer fez 15 anos junto, a gente teve um período que a gente ficou separado, né? Quando a gente voltou, ele já voltou, já era ateu. Só que ele não me falou nada, porque ele falou que no início ele não queria me influenciar. E eu era uma cristã fervorosa, tá? Era cristã de limpar a igreja, eu limpava a igreja, eu participava do grupo de coreografia, eu era aquelas bem chata mesmo. Aí o tio chegou, o humanista chegou e veio me falar sobre o ateísmo. Eu fiquei assim, comecei a chorar. Chorei muito, gente. Eu chorei horrores. Chorei, chorei, chorei. E falei, como é que pode uma pessoa não acreditar em Deus? Não é possível. E chorei muito. Eu fiquei um tempão chorando. E ele só falou aquilo pra mim, que era ateu, e acabou. Aí comecei a pensar, falei, nossa, mas por quê, né? E ele tinha falado que ele tinha lido algumas coisas na Bíblia que tinha deixado ele pensando assim em tudo. Foi por isso que ele virou ateu, porque ele leu a Bíblia. Eu fiquei, nossa, o que tem na Bíblia tanto assim que ele virou ateu? Nossa, porque eu lia que o pastor mandava. Fui lá e fui ver, né? Aí eu comecei a ver a questão dos nomes dos discípulos. Aí eu falei, nossa, ué, se o cara tem esses nomes assim, brasileiros, né? Pra fazer uma coisa muito simples, né? Que a gente às vezes não pensa. O nome dele é João, esses nomes assim não são de lá do local que eles estão. Mas como que o nome deles são assim, né? Aí fiquei pensando, estranho isso. Aí a pessoa, mas você tem que ver que foi traduzido. E eu não entendo muito bem essa questão de tradução e tal. O humanista veio e me falou, não, os nomes não tem como ser traduzidos assim e mudar totalmente, né? De uma para o outro. Por exemplo, nos Estados Unidos, John pode ser João, né? Mas não, os nomes eram muito diferentes. Aí eu falei assim, nossa, que estranho isso. Aí, tipo, me explicou a questão da transliteração e tal. Aí eu fiquei, caraca, pois é, isso é estranho. Aí eu comecei a ler outras coisas, mas isso foi que me deu meio que um boom, assim, que eu comecei a entender. Corri para falar com a minha irmã. Minha irmã também é ateia, só que minha irmã não é militante, minha irmã é ateísta, né? Ela virou e acabou, seguiu a vida. Aí eu fui conversar com a minha irmã e falei, nossa, aconteceu isso, 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 que estranho, né? Ela, e é mesmo, a gente ficou conversando horas sobre isso. E daí pra cá eu comecei a perceber as coisas que tem na Bíblia que não tem nada a ver e tudo. Aí eu falei, caramba, foi aí que eu me percebi ateia. Mas antes disso, pô, eu chorei muito. Chorei, eu fiquei com medo se eu tiver errado e for pro inferno, se eu tiver indo contra Deus, ele me mandar pro inferno, que o meu medo maior era ir pro inferno, gente. Eu morria de medo de ir pro inferno. Eu, quando eu era solteira e ficava com alguém, sem compromisso, nossa, pra mim era o fim, porque depois no outro dia eu tava pensando, ai, vou pro inferno, que eu não tô casada com ele e não sei o quê. Nossa, eu morria de medo mesmo de ir pro inferno. Então, foi nesse período mesmo que eu me descobri ateia e tô aí, né, gente? Né, no ateísmo e, ó, sério, minha vida melhorou muito, né? Isso é meio clichê se eu falar, mas a minha vida melhorou muito mesmo depois que eu percebi que tudo isso é mentira, que não tem como existir esses deuses, essa Bíblia, tudo mentira. Pra mim foi tipo uma libertação mesmo, sabe? Eu fiquei bem mais leve,
O medo de, o medo de ir pro inferno e outras coisas. Eu via coisas também. Eu via vultos, eu via pessoas certinho, eu via espíritos certinho, eu sentia tudo isso. Então, tudo isso, depois que eu virei até, sumiram, né? Como é que pode, né? Tudo isso sumiu. Pra você ver como o cérebro da gente prega peça na gente mesmo. Eu via, na igreja eu via anjos andando, olha só que loucura. Eu sentia presenças e orava e passava, apertando o coração, aquelas coisas que a gente sente, né? Passava tudo. Então, tudo isso meu sumiu, entendeu? Olha o tio aí, aniversário de Charles Darwin, é. Charles Darwin. Ele adora Charles Darwin. E é isso, gente. Aí, tô aí no ateísmo. Vou fazer mais de 10 anos, eu não sei nem quanto, já até perdi o tempo, depois de 10 anos eu parei de contar. Tem mais de 10 anos que eu já tô no meio já.